Oi pessoal, prazer estar aqui de volta com vocês hoje. Ainda estamos na segunda parte do capítulo 1. E aí, para a gente começar hoje, pessoal, eu quero retomar aquela questão que eu deixei como desafio na última aula. Vamos lá dar uma olhadinha? Era a questão do número 7. O texto foi lido na aula passada e agora vamos fazer esta resolução. Vem comigo. Quanto aos aspectos morfossintáticos do texto 6, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, como eu acabei de falar para vocês a respeito desse vocabulário de prova, aspectos morfossintáticos. Eu estou falando agora de morfologia e de sintaxe. A morfologia é a parte classificatória da língua portuguesa. Então a gente vai classificar os termos. Substantivos quando nomeiam, verbos quando indicam ações, fenômenos, estados. Então a gente vai nomeando, vai classificando aí essas classes de palavras. Isso é a característica da morfologia. Quando eu faço uma morfossintaxe, eu estou avaliando qual é a função daquele elemento, morfologicamente falando, no caso um substantivo. Dentro de uma oração, ele pode exercer o papel de sujeito. Mas em outra oração, deslocado, trocado de lugar, ele pode estar dentro do objeto. Então, a função sintática é relativa e ela vai variar de acordo com a posição do termo na oração. A morfologia permanece. Eu costumo dar sempre um exemplo para os meus alunos. Na sala de aula, eu sou Everton, professor. Mas na minha casa, eu posso ser filho, eu posso ser pai, eu posso ser esposo, e assim já vai mudando as funções. Eu não deixei de ser Everton, mas em ambientes diferentes, a minha posição se torna diferente e eu posso representar algo para alguém e para outra pessoa é outra coisa, e aí vai variando. Mesma coisa acontece com os elementos da gramática. Um substantivo, ora vai ser parte do sujeito, ora vai estar no predicado, ali compondo o objeto. Eu posso ter também um verbo que pode estar substantivado. Quando eu digo assim, o cantar dos pássaros me encanta. Morfologicamente falando, isso é um substantivo. E aí agora eu vou deixar de pensar que o verbo é sempre uma ação, porque nesse caso ele está sendo um sujeito. O que é que me encanta? O cantar dos pássaros. Então a morfossintaxe lida com isso, com esse jogo que existe entre a morfologia e a sintaxe. São esses elementos que são responsáveis por criar tantos e variados sentidos, né? Voltando para cá, com a ótica da morfossintaxe, vamos avaliar aí os itens que estão no quadro, na tela. Item A. O sujeito das duas primeiras estrofes é indeterminado, como se verifica pelos verbos se leva e atiram. Vamos voltar aqui para a primeira estrofe. Lembrando aí que eu falei para vocês agora há pouco, que cada conjuntinho de versos desse é chamado de estrofe. Então a gente vai focar ali nos dois primeiros versos, né? Não é a bola alguma carta que se leva de casa em casa. Observe que a gente tem aqui o verbo que é levar. A bola é levada de casa em casa. Então, essa bola, na verdade, é quem sofre a ação de ser levada de um lugar a outro. Então, nós temos a bola aí como um sujeito. O nosso sujeito ele não vai ser indeterminado. A gente viu que ele existe e que ele está ali explícito no texto. Agora, a inversão dos termos na construção do poema pode confundir a gente um pouquinho. Olha o item B. O predicado em não é a bola alguma carta e é antes telegrama, é verbal, pois os verbos indicam o estado da bola. Pessoal, a gente tem aqui duas orações que trabalham com verbos de ligação. O verbo ser, empregado no presente do indicativo, na forma aí é, né? Então, o é em não é a bola e o é que está em é antes telegrama são verbos de ligação. Se eu tenho verbos de ligação, a minha perspectiva deve ser de sujeito e predicativo. Logo, a gente não vai ter aqui um predicado verbal, porque para ser um predicado do tipo verbal, eu teria que ter um verbo atuando aí como elemento principal, como núcleo do predicado. E não é aqui o caso porque eu tenho verbos de ligação. Então o núcleo vai ser nominal, os predicados seriam nominais. Olha só o item C agora. Aproxima aí o slide. O sujeito simples brasileiro da terceira estrofe é retomado nas demais estrofes pelo pronome ele. Vejamos. Terceira estrofe está aqui. Parado o brasileiro, a faz e onde há de, sem leva e traz. Aí a gente avança. Com aritméticas de círculo, ele a faz e onde é preciso. Ele realmente refere-se aqui ao brasileiro, que é quem leva e traz a bola. Em telegrama, que é sem tempo, ele a faz ir ao mesmo extremo, ao mais extremo. Então ele, mais uma vez aqui, refere-se ao brasileiro. Não corre, ele sabe que a bola, ele grama, mas que corre e voa.
Então aqui ó, a palavra ele realmente faz referência ao termo brasileiro. Mas agora vamos ver os itens D e E para a gente concluir a resolução dessa questão. Item D. O predicado da oração ele a faz ir, na quarta e quinta estrofes, é verbo nominal, pois indica a ação e descreve a bola. Indica a ação, mas não descreve a bola. O substantivo telegrama, no último verso do poema, é uma adjunta do nominal de bola. Vejamos lá o último verso. Ele grama, mas que corre, voa. Então não dá para a gente afirmar que o telegrama seria ali o adjunto nominal de bola, né? Portanto, nossa resposta é confirmadíssima aí, ó, o item C, certo? O sujeito simples brasileiro da terceira estrofe é retomado nas demais estrofes pelo pronome ele. A gente viu aí que em vários momentos, né, ele foi utilizado para retomar o brasileiro. É o que a gente chama de remissão anafórica. Eu já havia mencionado quem é esse meu elemento, né, que é o brasileiro, e para não estar repetindo brasileiro, eu utilizei ele para fazer essa retomada, certo? Isso é o que a gente chama de remissão anafórica, que é retomar o que já foi mencionado anteriormente. Vamos seguindo aí para a questão número 7, ou melhor, o texto 7, né, que vai trazer um texto chamado Futebol de Rua. Bom, foca aí na leitura, pessoal. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo. E qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém algum dia, por farra ou nostalgia, botou no papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. Das goleiras. As goleiras podem ser feitas com literalmente o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar dos protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias, para aguentar o impacto. Do campo. O campo pode ser só até o fio da calçada. Calçada e rua. Calçada, rua e a calçada do outro lado. E nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo. Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Do juiz. Não tem juiz. Das substituições. Só são permitidas substituições A. No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. B. Em caso de atropelamento. Do intervalo para descanso. Você deve estar brincando. Da tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o futebol de verdade, que é como na rua, com reverência, chamam a pelada, mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa, para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina, é corner. Das penalidades. A única falta prevista nas regras de futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com um tiro indireto. Da justiça esportiva. Os casos de litígio serão resolvidos no tapa. Publicado em Para Gostar de Ler, editora Ática. Então a gente tem aqui, pessoal, um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Esse autor costuma trabalhar muito também com esse tom humorístico em suas crônicas. A gente vê aqui que é um texto, mais uma vez, né, escrito em prosa, é um texto narrativo, trabalha fatos do cotidiano. Quem nunca jogou uma pelada na rua? Queria fazer uma ressalva também para você, fera, com relação à variação linguística. Pois é. A gente sabe que o Veríssimo ele não é daqui de nossa região, ele é de outra região do país. Então algumas coisas para a gente soam um pouco diferentes. Por exemplo,
onde ele coloca aqui a merendeira do seu irmão, né? Tem um trecho que ele fala da merendeira do seu irmão. A merendeira nada mais é do que a lancheira onde você carrega lá, onde o seu irmãozinho carregaria o lanchinho, né? Para lá. Outra coisa que também chama atenção é quando ele fala, por exemplo, das goleiras aqui, no terceiro parágrafo. As goleiras, na verdade, é o que a gente chama aqui de barra, né? A barra, a trave, a barrinha. A gente coloca o quê? 2 sandálias uma de cada lado, uma garrafa PET. Então lá são as goleiras. Esses termos um pouquinho diferentes, né? Eles dão para a gente compreender, porque na leitura a gente consegue, né, entender o sentido. Mas aí essa variação ocorre por conta de uma questão de regionalismo. Interessante, né? A variação linguística aí está ativa, inclusive, nas nossas leituras. Bom, vamos para a questão? Olha lá o slide. Releia o texto e observe os conectivos destacados. Marque a alternativa em que as relações semânticas estabelecidas no texto estão indicadas corretamente. Volta para mim. Bom, galera, falei agorinha para vocês. Semântica. Olha o vocabulário de prova. O FER tem que estar preparado para isso. Então, semântica diz respeito ao sentido. A gente vai voltar no texto, mas antes da gente voltar, dá uma olhadinha aqui, aproxima aí o slide. A gente tem, ó, no item A, B, C, D e E, cada item desse começa assim, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Aí a gente fica pensando, o que é isso? Em 1, em 2, em 3. Volta lá para o texto e a gente vai ver, ó, que durante todo o texto alguns itens foram marcados. Nós temos aqui em 1, ó, 1, 2, 3, o 4 está mais aqui embaixo e lá no finalzinho aqui, ó, o 5, tá? Então são esses numerais aí que vão chamar a nossa atenção na hora de fazer a resolução da questão. Vamos lá agora avaliar os itens. Em 1, a conjunção mas compara a pelada ao futebol de rua. Vamos dar uma olhadinha aqui onde é que está a marcação do 1. Olha só, o 1 está aqui, ó, na primeira linha do texto. Nós temos assim, pelada é o futebol do campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. Então esse mais aí, ele não está dizendo para a gente, não está fazendo aí no nosso texto uma comparação. Ele está dando uma ideia de adversidade mesmo, dizendo que ainda tem um que é mais, né, de rua, mais popular do que a própria pelada. Tanto é que ele fala aí no momento do texto que futebol de rua chama pelada de senhora. Rapaz, a gente jogou uma senhora pelada. Então isso dá a ideia de quê? De que há um respeito pela pelada, né? Futebol de rua seria então ainda mais rudimentar do que a pelada. Então aí, ó, vamos agora ver o item B. Em 2, a conjunção se indica as condições para o conhecimento do fato. Vamos dar uma olhadinha lá no item 2. Olha ele aqui, ó. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Realmente esse se já dá aí pra gente essa ideia de condição, né? Você sendo um homem brasileiro criado em cidade, é provável que você conheça o fato que está sendo mencionado. Muito provavelmente, essa vai ser a nossa resposta. Mas não vamos desconsiderar todas, né? Porque nós temos que avaliar todas elas e ter segurança no que a gente vai responder. Então vamos lá para o item C. Em 3, o conectivo tão que introduz a causa de a pelada ser humilde. Vamos lá para a marcação do item 3. Ele está aqui. Futebol de rua é tão humilde que chama a pelada de senhora. Então a gente vê que o tão que está fazendo aqui, está criando aqui uma relação, né, entre o futebol de rua e a pelada. Vamos voltar lá para o item agora para a gente ver. O conectivo tão que introduz a causa de a pelada ser humilde? De jeito nenhum, pessoal. Ele faz aí meio que uma comparação, né, entre a pelada e o futebol de rua. Ele é tão humilde que chega a chamar, né, a pelada de senhora. Vamos ver agora a marcação do 4. A conjunção quando dá a ideia de temporalidade. Normalmente, né, o quando dá a ideia de tempo, mas não é sempre. Vamos dar uma olhadinha lá no item 4. A gente encontra o seguinte aqui. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo. Aqui a gente percebe que existe uma marcação com esse quando que dá a ideia de importância, né? Dá uma ênfase aí nesse trecho da importância do jogo. Então dá uma marcação aí realmente no período. Mas vamos ver a letra E, a última agora, a letra E, para a gente resolver a bronca. Em 5, a conjunção ou dá a ideia de adição e alternância. Vamos fazer a consulta aí do item 5. Olha só, a gente encontra aqui da duração do jogo, né? E tem o item 5. Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro.
Note que aí não é uma ideia de alternância necessariamente. A gente vai ter aí uma possibilidade ou outra, né? Bom, então aí, ó, nossa resposta fica por conta da letra B, confirmando aquilo que a gente já havia pensado, né? De que essa conjunção se realmente indica condição para o conhecimento do fato. É aquilo que ele falou lá, se você é homem brasileiro, criado em cidade, então você conhece pelada. Portanto, ó, confirmou aí as nossas expectativas. O item B é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos aí agora para o texto 8. Antes que elas cresçam. Afonso Romano de Santana, já está aqui embaixo, inclusive, né? A perigrafia do texto informando que o Afonso Romano é o autor. Afonso Romano de Santana também é um autor bastante conhecido pela produção de crônicas. Então percebam que a presença da crônica nas provas de IF não é uma novidade. Eu lembro que teve até um ano que aqui em Jaboatão a gente fez um concurso de textos, né, de produções, de redações e tal, e a crônica foi um dos gêneros que foi solicitado, se eu não me engano, para as turmas de 8º e 9º ano. Então, assim, é um gênero muito presente na nossa vida. Ele consegue, de maneira mais sintética, trazer uma reflexão, né, e levar a gente, inclusive, também ao entretenimento, porque a gente passa tempo quando está lendo uma crônica. Lembram do Homem Nu, que a gente leu agora há pouco? É divertido. A crônica ela tem essas características, né? Entre outras tantas que a gente poderia aqui enumerar. Mas vamos à nossa crônica antes que elas cresçam. Acompanhe a leitura aí. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. É que as crianças crescem, independentes de nós, como árvores tagarelas e pássaros estabanados. Elas crescem sem pedir licença. Crescem como a inflação, independente do governo e da vontade popular. Mas não crescem todos os dias, de igual maneira. Crescem de repente. Um dia se assentam perto de você no terraço e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde e como andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Cadê aquele cheirinho de leite sobre a pele? Cadê a pazinha de brincar na areia? As festinhas de aniversário com palhaços, amiguinhos e o primeiro uniforme do maternal? Aí ele vem agora com o comando, né? Observe o termo sublinhado no período abaixo. Mas não crescem todos os dias de igual maneira. Crescem de repente. Trata-se de uma conjunção que conclui o que foi dito anteriormente. Para isso é importante a gente voltar um pouquinho no texto, né? Vamos voltar aqui rapidinho. E a gente vai encontrar aqui, ó. Crescem como a inflação na terceira linha, né? O período aí que vem logo a seguir na terceira linha. Crescem como a inflação, independente do governo e da vontade popular. Mas não crescem todos os dias de igual maneira. Crescem de repente. Aí a gente, eita, sem querer eu já revelei a resposta. Mas vamos lá. O item A aqui, ó, conclui que foi dito anteriormente, não se trata de uma conjunção conclusiva. Apesar de a gente saber que decorar as conjunções não garante a gente aquele sentido que a gente está esperando, porque uma conjunção não vai ter o mesmo sentido sempre. Mas aqui ficou claro que não há uma ideia de conclusão, né? Há uma ideia aí diferente dessa de conclusão. Vamos seguindo aí. Item B. Explica os termos antecedentes. É uma conjunção que dá a ideia de explicação? A relação que a gente viu aqui foi de explicação? Não foi, né? Item C. Indica o motivo pelo qual pelo qual a ação aconteceu. Na verdade, não indica o motivo, né? Não há uma explicação aí, não é uma questão de causa, né? Letra D. Exprime ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. Opa, essa aí a gente já vai agora ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Ela disse que a criança cresce. Aí depois ele fala assim, mas não cresce devagar. Ela cresce de repente, né? Do nada. E o item é, acrescenta uma informação ao que já foi dito. Para acrescentar uma informação, teria que ser uma conjunção aditiva, que dá essa ideia de soma. Então, no nosso caso aqui, confirmando aí a nossa resposta, já anteriormente revelada, né, no item D. Exprime a ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. Como eu falei para vocês, ele havia dito que a criança cresce. Logo em seguida ele faz, mas não crescem todos os dias. E aí, cresce ou não cresce? Aí é quando ele vai explicar. De igual maneira, elas crescem de repente, né? Vamos aí para a questão de número 10. Observe o período abaixo. Onde e como andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Os dois termos sublinhados indicam, respectivamente, então vocês estão vendo aí que os termos são onde e como. Qual será a relação que eles passam?
Seria de causa e de modo, tempo e modo, causa e tempo, lugar e causa ou lugar e modo? Pela própria construção da oração, você percebe ao dizer, né, onde e como, a gente já tem uma ideia de qual seria a relação criada aí. Onde já traz para a gente essa ideia de lugar e o como já traz a ideia de modo. Então a gente confirma aí a nossa resposta no item E. A primeira oração, a primeira conjunção onde dá a ideia de lugar e a segunda como dá a ideia de modo, né? Como é que a criança cresceu. Questão super tranquila, né? Muito simples, bem tranquilinha para a gente resolver. Vamos agora fazer a leitura do texto 9, intitulado O Mito da Igualdade. Acompanha comigo aí. Em sua história, o Brasil passou por várias ondas de nacionalismo exacerbado, principalmente nos períodos de regime político autoritário. A necessidade de manter unido o povo em torno de um poder centralizador, abafando reivindicações, necessidades divergentes, criou mitos como o do Brasil sem preconceitos, onde todos seriam tratados igualmente. Essas falsas verdades repercutiram também na educação. Os livros didáticos excluíam ou mostravam de forma caricata negros, índios e imigrantes. A escola não se preocupava se em suas carteiras sentavam-se descendentes de iorubas ou de italianos, se os alunos viviam em uma comunidade de pescadores ou em grandes centros urbanos. Com isso, as características singulares de cada grupo ficaram excluídas ou escondidas durante décadas. Segunda etapa aí do texto 9 é o resgate da singularidade. Mas a mesma dinâmica histórica fez com que os movimentos sociais se colocassem como protagonistas desse processo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Constituição da Nova República, de 1988, e a publicação dos PCNs, com a inclusão dos temas transversais em 1997, destacaram em seus textos a necessidade de respeitar todas as manifestações. Você, professor, está sendo chamado a trabalhar com essa diversidade, seja para ajudar a comunidade a resgatar sua história, seja para usar essa realidade como base para a transmissão dos conhecimentos. Cabe a nós, educadores, respeitar as singularidades de cada grupo e, ao mesmo tempo, relacioná-las com um conhecimento mais amplo, previsto nas diretrizes curriculares nacionais, afirma Lúcia Lodi, diretora de Políticas Educacionais do Ministério da Educação. Paula Gentili, revista Nova Escola, as diversas faces da escola, né? Então vocês veem aí que neste artigo a gente consegue perceber uma relação de fragmentação, né? O que a gente chama aqui também de subtítulo ou ainda tópicos. A diagramação do slide é um pouquinho diferente da diagramação original, mas é mais ou menos assim. A gente tem um tópico chamado Mito da Igualdade e aí temos a primeira construção do texto, a primeira etapa. Em seguida temos o outro tópico chamado Resgate da Singularidade e aí vem o complemento. Ou seja, não são textos diferentes. É o mesmo texto, porém ele é fragmentado. Não é aquela construção tradicional em prosa, um parágrafo após o outro. A gente tem aqui os tópicos, certo? Por esse motivo a gente tem aí o que parecem ser dois textos, mas é um texto só, o texto 9. Bom, o que é que vai se pedir da gente aqui nessa questão 11? A predominância dos verbos no pretérito, no primeiro tópico do texto, o mito, enuncia que. Então, antes da gente ver aqui os itens, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no mito da igualdade. Ele fala que os verbos aqui foram empregados no pretérito, né? A gente vê aí, por exemplo, na primeira linha do texto o seguinte: em sua história, o Brasil passou por várias ondas de nacionalismo exacerbado. Passou é um verbo que indica aí, uma ação lá do passado. É o pretérito perfeito do indicativo. A ação já está concluída. Se a gente descer aí já para a terceira linha, a gente vai encontrar o seguinte: criou mitos como o do Brasil sem preconceitos, né? Então, criou, dá essa ideia para a gente de, mais uma vez, passado, né? Uma ação já concluída. E assim vai, durante várias etapas dessa primeira parte, o mito da igualdade, a gente encontra verbos no pretérito. Até porque
ele já afirma isso no enunciado, né? A predominância de verbos no pretérito. Ele quer saber agora o seguinte, por que esses verbos estão predominando no pretérito? Vamos avaliar aí para ver se a gente chega a uma conclusão, né, bem em cima do foco. Vamos lá para o slide e encontramos aí o seguinte, no item A. A dinâmica presente independe de condições vividas no passado. Gente, pensar no passado e ignorar o presente é uma coisa completamente diferente do que o texto fala, né? Na verdade, ele vem falando para a gente que esse passado foi o que acabou, como consequência, gerando o que a gente vê hoje no presente, né? Então, segura aí o item A, vamos avaliar o B. O respeito às diferenças é concepção herdada e não conquistada. Qual é a diferença entre herança e conquista? A herança é aquilo que já vem de um para o outro. A conquista é aquilo que a gente adquire, né? Então, voltando aqui para o texto um pouquinho, volta aí para o slide, a gente conta o seguinte. A escola, aqui na linha de número 6, a gente encontra aí, depois das reticências. A escola não se preocupava se em suas carteiras sentavam-se descendentes de Yorubas ou de italianos, se os alunos viviam em uma comunidade de pescadores ou em grandes centros urbanos. Com isso, as características e singularidades de cada grupo ficavam excluídas ou escondidas durante décadas. Já se vê aí que não havia uma preocupação com a origem, né, dos grupos que frequentavam a sala de aula. Nesse tópico, o resgate da singularidade, a gente vê o seguinte aqui. A mesma dinâmica histórica fez com que os movimentos se colocassem como protagonistas do processo. E que processo seria esse? Ele vai citar alguns documentos, né, como a Declaração dos Direitos Humanos, os PCNs, a Constituição, e só agora é que ele vai dizer para a gente o seguinte, que nós professores temos que correr atrás desse respeito, das singularidades de cada um dos grupos. Então, depois que a gente reviu tudo isso aí, seria uma questão de herança ou de conquista? Né? Se fosse de herança, já viria prontinho para a gente. Mas a gente teve que fazer a coisa acontecer. O professor tem que buscar isso aí. Os documentos que surgiram dessa necessidade. Então a gente vê aí não a herança, a gente vê realmente algo que foi conquistado, que está sendo, né, aos pouquinhos conquistado, como tantas outras coisas aí. Olha só o item C. A recorrência ao passado ajuda-nos a entender a situação do presente, com certeza, né? A gente, quando volta ao passado, não é à toa. A gente quer ver o que aconteceu lá atrás para que agora a gente faça algo diferente, para que a gente mude essa realidade do presente pensando no futuro mais promissor. Mesmo assim, vamos aos demais itens. O item D. A intolerância quanto às diferenças acentuou-se no contexto atual. Gente, o que vai acontecer aqui? Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Ele fala que a intolerância às diferenças acentuou-se. O que é acentuar? E qual é a diferença entre acentuar e atenuar? Eu acho que vocês já devem ter ouvido aí em algum lugar essas palavras. É constante a minha fala aqui para vocês, que vocês têm que estar atentos, né, ao vocabulário de prova. Então, gente, foca nisso aí, porque atenuar seria suavizar, tá? E acentuar seria deixar mais marcado, mais forte. Isso aí é o que está acontecendo no nosso texto. Será que essas novidades, né, que foram sendo feitas aí para melhorar, atenuou ou acentuou? Né? Aqui ele afirma que acentuou, mas na verdade a gente está tentando atenuar a intolerância. Né? E o item é aí, o quadro conceitual do passado permanece inalterado no presente. Também não. Se a gente fez aí várias mudanças, né, surgiram leis e tal, isso aí foi melhorando. Portanto, confirma aí a nossa resposta no item C. A recorrência ao passado ajuda-nos a entender a situação do presente. A gente precisa ir para o passado para poder ver o presente. Bom, a questão 12 pede para a gente falar o seguinte aqui, avaliar cada um desses itens e depois a gente vai dizer qual desses itens são verdadeiros. Né? A gente vai ter que observar item por item e fazer o retorno ao texto. Então vamos a ela. O segmento onde todos seriam tratados igualmente faz referência a um nome, daí ser classificado como oração adverbial. Gente, se faz referência a um nome, seria algo ligado a adnominal e não adverbial. Adverbial faz referência a verbo. Né? Então, assim, de cara a gente já vai eliminando aí esse item 1. Olha só o 2. A expressão Brasil sem preconceitos, está aí entre aspas, né? É formada por um núcleo nominal acompanhado de uma locução com função adjetiva.
Bom, Brasil, de fato, nós temos aí o núcleo nominal, porque é um substantivo, né, que diz o nome do lugar. Sem preconceitos, está acompanhando o núcleo Brasil e realmente tem uma função adjetiva, pois tá caracterizando o Brasil, né? Dando ali uma característica do Brasil ser sem preconceitos. A gente sabe que não é verdade, mas do ponto de vista morfossintático, isso aqui é verdadeiro, né? Vamos ver aí o 3. Em relacioná-las à forma las, por substituir um nome, é classificada como pronome substantivo. A gente vai voltar um pouquinho aqui para o texto, né? Olha só, relacioná-las. Bom, aqui, ó. Cabe a nós, educadores, está no último parágrafo, né? Na terceira linha do último parágrafo aqui. Cabe a nós, educadores, respeitar a singularidade de cada grupo e, ao mesmo tempo, relacioná-las com um conhecimento mais amplo. Então, esse las aqui realmente está substituindo um substantivo, né? Que seriam aqui as singularidades. Portanto, realmente tem a função aí de pronome substantivo. O item 4. A locução de forma caricata modifica o verbo mostravam. Por isso tem função adverbial. Vamos lá para conferir o item 4. Localizar aqui, mostravam de forma caricata. A gente verifica aí na segunda linha do segundo parágrafo, olha só. Essas falsas verdades repercutiram também na educação. Os livros didáticos excluíam ou mostravam de forma caricata negros, índios e imigrantes. Percebam que a maneira como se fazia, né, de forma caricata, refere-se aqui a duas coisas. A exclusão, dada pelo verbo excluíam, e também a mostra, né, mostravam. Então a gente agora vai finalizar a resolução da nossa questão. Nossa resposta está no item C. Perdão, gente, desculpa. Nossa resposta aqui, ó, avalia que os itens 2, 3 e 4 estão corretos. Aí a gente vai voltar agora para confirmar. O item 2 é aquele que a gente já havia discutido, né? Que ele fala que o Brasil sem preconceitos tem como um núcleo nominal o termo Brasil e sem preconceitos faz referência a ele. O item 3 também a gente já tinha confirmado que é aquele las, né? Que faz referência a um termo passado, portanto é um pronome substantivo. E aqui ó, o item 4, de forma caricata, modificando aqui o verbo, né? Que a gente vai ver que ele modifica não só para o verbo mostrar, mas ele também altera ali o verbo anterior ao mostrar. Aí a gente conseguiu fechar a resolução dessa questão. Foi uma questão árdua, né? Exige bastante de você, candidato, de você fera, porque tem que estar atento a cada um dos itens. Qual é a dica que a gente dá? Vai colocando assim um Vzinho e um Fzinho do lado de cada item desse, porque aí no final você só faz conferir para encontrar a sequência correta. Neste caso aí, letra B, 2, 3 e 4. Bom, a questão 13, né, diz o seguinte aí para a gente. Aponte a alternativa em que a forma verbal destacada está empregada de acordo com o que recomenda a norma gramatical. Aí nós temos aí no item A. Os livros didáticos exporam caricaturas de diferentes etnias. Não, pessoal, o pretérito do verbo expor é expuseram, tá? Então a gente teria que ler o que aqui, ó? Os livros didáticos expuseram caricaturas de diferentes etnias. Letra B. As pesquisadoras previram as mudanças na legislação. Então, as pesquisadoras, né, acabaram fazendo aí uma previsão do que ia ser alterado. Tá? Então, nosso item B é forte candidato para a resposta. Vejamos o C. Os movimentos sociais reaveram o respeito às diferenças. Os movimentos sociais, pessoal, reaveram o respeito às diferenças e não reaveram. O governo autoritário freou as reivindicações populares. Muito comum esse tipo de erro aqui, ó. Freou. Na verdade, a gente diz freou, né, na linguagem popular, na oralidade, mas é freou, tá? Então, essa grafia aqui está inadequada. E o item E. Os mitos mantêm unidos os povos de algumas regiões. O plural desse verbo manter, ele é feito apenas com um e não com dois, tá? Portanto, aí nossa resposta é confirmadíssima, item B. As pesquisadoras previram as mudanças na legislação. Os demais itens foram grafados com os verbos de forma errônea, tá? Preconceito, prefixo pré e conceito. É um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes ou estranhos. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social, ao que ele é diferente. As formas mais comuns de preconceito são social,
racial e sexual. Quem de nós nunca ouviu falar em preconceito, né? É uma constante aí na nossa vida. A gente vê vários tipos de preconceito acontecendo o tempo inteiro, de ordem, como aquele próprio texto diz, social, racial e sexual. Isso aí é só uma pequena lista de tantas formas de preconceito que existem. Mas vamos aqui à questão. O advérbio mais, em negrito, no texto 10, reforça o sentido de um adjetivo comum, dando ideia de adição, intensidade, contradição, adversidade ou NDA. NDA, pessoal, significa nenhuma das respostas, nenhuma das anteriores, né? Na verdade. Então vamos lá, voltando para o texto, a gente encontra ali, ó, as formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Então esse mais aí, pessoal, dá a ideia de quantidade, são aquelas que mais acontecem, né? A gente vê ali, ó, a possibilidade de ser adição, intensidade, contradição, adversidade ou NDA. Nós estamos falando de intensidade, aquelas que acontecem com mais frequência, aquelas que mais ocorrem no nosso cotidiano. Tranquilo? Bom, e a 15ª questão, para a gente fechar aqui o capítulo 1, eu vou deixar como um desafio para vocês. Vamos fazer o seguinte, em casa, quebre um pouquinho a cabeça aí para responder o seguinte comando. O vocábulo li, em negrito, no texto 10, refere-se a, então você vai precisar voltar ao texto 10 e ver como é que esse li aqui, já na última linha, funciona em relação ao seu referente. Ele faz uma ligação e se refere a quê? Ok? É isso, pessoal. Vamos fechar a nossa aula de hoje. Agradeço bastante a participação de vocês. Se empenhem, se esforcem, porque o nosso estudo, o nosso esforço dá resultado. Vocês vão colher os frutos, porque estudar sempre dá retorno. Um grande abraço e até a próxima.